Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos mais uma vez juntos aqui em Porções do Evangelho, uma forma de nos encontrarmos para que tenhamos juntos uma breve meditação na palavra do Senhor. E a meditação deste dia, a meditação de hoje, vai ser em Êxodo 20, os 3 primeiros versículos, naquilo que é conhecido como a manifestação, a comunicação dos 10 mandamentos. E diz assim os 3 primeiros versículos. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Os 3 primeiros versículos, e nestes 3 primeiros versículos podemos observar alguns aspectos. O primeiro é Deus se identificando. Então falou Deus todas as palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, fiquemos primeiro neste momento da identificação. Deus está fazendo questão de identificar quem ele era, apresentando aquilo que ele fez. Foi ele que tirou o povo do Egito. O povo não saiu por conta própria, não saiu com as suas forças, e se não fosse a intervenção do Deus que é supremo, Deus Criador de céus e terra, o povo continuaria ali naquela condição de cativeiro, no cativeiro egípcio. Então Deus está trazendo isso à tona, Deus está trazendo aspectos históricos. E o primeiro mandamento que ele traz para este povo é: não terás outros deuses diante de mim. Eu quero observar com você alguns aspectos muito rápido, muito breve, a respeito desta primeira ordenança, deste primeiro mandamento, dessa primeira palavra: não terás outros deuses diante de mim. O povo tinha vivido durante muito tempo no Egito, e é sabido que no Egito a cultura era politeísta, que os egípcios tinham outros deuses. Eles também adentrariam mais adiante em Canaã, onde era comum se adorar a vários deuses. Uma cultura politeísta, era comum se perceber que os povos tinham deuses territoriais. E em alguns casos, na verdade, eles tinham até deuses domiciliares. A gente pode lembrar quando Raquel foge junto com Jacó, ela rouba os deuses do seu pai Labão. Então era comum tanto a existência de deuses citadinos, deuses de uma localidade, deuses ligados a um território, deuses citadinos, como até mesmo deuses domiciliares. E era comum também que esses povos tivessem uma religiosidade animista, ou seja, que eles adorassem a deuses que eram, na verdade, a própria criação de Deus, animais e outros aspectos da própria natureza. Se você observar, por exemplo, no culto africano, você vai perceber que as divindades geralmente são ligadas à natureza, aos rios, às florestas, aos mares, aos céus, à água. Esse tipo de personificação da natureza como divindade é chamado de religiosidade animista. Via-se Deus na criação. E durante a fase da retirada do povo do Egito, Deus se revela como aquele que é superior à própria criação. Ele é o Deus que detém o controle sobre a criação. E a gente vai ver como Deus usa os gafanhotos, as rãs, o rio, como Deus vai usando os elementos da natureza para apresentar o seu poder. E na medida que Deus está fazendo isso, ele está se revelando superior aos deuses egípcios. E agora o povo está na iminência e se aproxima, obviamente, a cada dia que passa, a chegada em Canaã, e fica então a determinação, a ordenança: não terás outros deuses diante de mim. Existe um Deus criador de céus e terra, um Deus que nos criou, nos fez para que nós o adoremos. E isso é uma exigência de Deus. Deus não permite, não comunga com a ideia de que haja substituição nessa relação, nenhuma substituição. E talvez você pense: mas de que modo isso pode me afetar? Porque eu não levanto altares, eu não adoro a outros deuses, eu não tenho um Deus domiciliar, ou até mesmo não tenho devoção a um Deus
citadino, de que modo isso pode fazer diferença na minha vida hoje. O que eu quero dizer para você é que a idolatria, ela se manifesta de várias formas. Entre os egípcios, adorando esses deuses animistas, muitas vezes eles associavam a figura dos animais, assim também como em outras culturas, elementos da natureza, levantando e fazendo totens, figuras esculpidas e erigindo altares como estes fossem verdadeiros deuses. Talvez você não faça isso, mas o primeiro mandamento continua presente e preciso e necessário na minha e na sua vida, porque continuamos nós com muita facilidade levantando deuses diante de nós. Às vezes pode ser o seu trabalho, pode ser a forma como o seu trabalho ocupa a sua vida, se ele ocupa a centralidade da sua vida, talvez seja a sua relação com seu filho, com a sua filha, ele esteja talvez ocupando a centralidade, a motivação principal da sua vida é o seu filho, a sua esposa, é o seu trabalho, talvez conquistar alguma coisa, e todas essas coisas podem, na verdade, facilmente acabam ocupando o lugar da nossa relação com Deus. Nos tornamos idólatras na medida em que qualquer coisa ocupa o lugar de Deus. Essa deve ser a nossa principal motivação, viver para o louvor da glória desse Deus. É a adoração ao nosso Deus que deve permear toda a nossa vida. Não adoramos ao Deus num dia específico tão somente, mas vivemos para o louvor da sua glória. Devemos ter como ideal aquilo que o apóstolo Paulo fala: para mim o viver é Cristo, e assim deveria ser a nossa vida. Então, diante do primeiro mandamento, você e eu, nós temos a oportunidade de refletirmos. Assim como os egípcios, assim como os cananeus, assim como os gregos, assim como os povos africanos, assim como os aborígenes australianos. Será que nós temos levantado outros deuses e, mesmo que não percebamos, estamos nós cultuando estes deuses? Fica então para você o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. É um mandamento, uma exigência, e que esse Deus soberano, criador de céus e terra, que exige exclusividade, seja de fato o centro da minha vida, o centro da sua vida, porque só assim também todas as demais coisas terão valor e significado real e verdadeiro. Que Deus abençoe. Um grande abraço, até a próxima.